do nosso querido Brasil com o Pedro Campos. Bom dia para você, Pedro. Tudo bem, Sônia? Bom dia para você, para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV. Vou falar também sobre o Supremo Tribunal Federal, né? O Cláudio destacou aí uma decisão muito importante do Supremo e eu tenho outra para compartilhar com vocês nessa manhã. O Supremo, no mesmo plenário virtual, já formou maioria para proibir a remoção forçada de moradores de rua. É uma decisão que já tinha sido tomada de forma liminar pelo ministro Alexandre de Moraes no mês passado e que agora caminha para ser referendada pelos seus colegas, que tem até hoje para votar, pedir vista ou mesmo alguma outra providência em relação a esse caso, que foi levado ao Supremo Tribunal Federal numa ação política de 2 partidos políticos e um movimento. Os partidos Rede, Solidariedade e também o PSOL. E tivemos, claro, a participação do movimento do Sem Terra e do Sem Teto como também integrantes desse pedido para que o Supremo Tribunal Federal pudesse determinar algo que é absolutamente uma decisão discricionária de administradores públicos. Ninguém aqui está defendendo, né, tirar morador de rua com força, a gente entende que o problema dos moradores de rua é uma questão a ser enfrentada em todo o Brasil. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem que se meter nessa questão, o Supremo Tribunal Federal tem que dizer como se tira, como se organiza a administração da cidade. Se fosse fácil acabar com a miséria numa canetada, alguém já teria feito isso. O Supremo não vai conseguir resolver esse problema dos moradores de rua desta forma. Ainda mais colocando para a polícia e para as guardas civis uma limitação maior de atuação. Afinal de contas, o espaço é público, ele precisa ser organizado, essas pessoas precisam ter um destino. Mas não é num passe de mágica que nós vamos conseguir resolver essa questão. Por isso, é preciso sim que a assistência social, a assistência da saúde, a polícia, a guarda civil, elas tenham que atuar em algumas situações. Você acaba favorecendo a construção de guetos nas cidades, no meio das ruas e muitas vezes de áreas como a Cracolândia em São Paulo, como decisões dessa magnitude do Supremo Tribunal Federal, que está, sim, mais uma vez, extrapolando a sua missão constitucional. O Supremo está ultrapassando os limites que foram colocados para a sua atuação e para a sua competência em movimentos absolutamente políticos, absolutamente provocados por aqueles que têm algum interesse político nessa questão. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, vez por outra, dão sinais disso. O que na nossa legislação está sendo afrontado dessa maneira para que o Supremo tenha que definir e decidir, impor ali uma lista de ações que precisam ser praticadas pelas esferas federal, estadual e municipal para acabar com o problema de morador de rua. Morador de rua é um problema, sim, do prefeito, do governador, do presidente da República, daqueles que foram eleitos, dos deputados, dos senadores, aqueles que têm mandato, né? Eleito pelo povo para resolver essa questão. E o que nós estamos vendo mais uma vez é o Supremo metendo o bedelho onde não deveria ter sido chamado e, se fosse provocado a dar alguma resposta a respeito desse assunto, deveria dar o destino que a Constituição manda. Ou seja, esse assunto não é com a gente, não vamos nos meter nessa questão, mas vez por outra nós nos deparamos com essas decisões da Suprema Corte Brasileira. Agora são 8